Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Fazer a nossa live a respeito do acesso à justiça de mulheres em situação de violência. É um tema muito importante, nós temos uma violência doméstica crescente em tempos de pandemia, né? E estamos aqui com a doutora Betânia, que já chegou aqui na live, deixa eu chamá-la para que a gente possa conversar nessa noite. Já está aqui, doutora Betânia Santana. Vamos lá. Estamos conectando. Olá, Betânia, como vai? Tudo bem? Boa noite. Bem, e você? Tudo ótimo, tudo bem. Como é que estão as coisas por aí? Por aqui a situação está um pouco complicada, né? Minas está o estado inteiro em onda roxa, né? De acordo Uhum. com a última determinação aí do governo estadual. Então, tá tudo assim muito parado, né? Mas acho que a situação está complexa, digamos assim, no Brasil todo, né? Infelizmente. E a esperança de que logo a gente consiga superar tudo isso. Perfeito. Vamos ver. As coisas precisam caminhar de uma forma mais consciente, né? A população respeitando, a gente tem uma direção em relação a esse enfrentamento, né? O pessoal está entrando, agradecer a presença de vocês. Hoje é um bate-papo a respeito do acesso à justiça, né, nos casos de violência doméstica, mulher em situação de violência, que é um tema bastante importante. A gente tem uma violência bastante crescente, né, nesse tempo de pandemia, e esse é um tema muito sensível em relação aos direitos das mulheres, em relação aos direitos humanos, e é necessário que a gente fale a respeito disso, né, Betânia? Com certeza. E você tem um estudo a respeito desse tema, né? Você tem um artigo já em fase de publicação, né, que fala a respeito disso, se quiser contar para o pessoal. Sim. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, né, para quem ainda não me conhece. Como o Edson já disse, meu nome é Betânia, sou advogada, sou especialista em ciências criminais e recentemente concluí uma especialização em direito da mulher. Em 2019, eu tive a oportunidade de fazer a disciplina do programa de mestrado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Direito e Gênero, com a professora Fabiana Severi, que no Brasil assim é uma referência nos estudos de gênero, principalmente no que se refere à violência doméstica e familiar. E nessa oportunidade, né, durante a disciplina dela, a gente tinha que entregar um trabalho como forma de conclusão da disciplina para receber o certificado. Foi onde eu desenvolvi esse meu artigo científico, né? O acesso à justiça para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E o que você estudou, Betânia? Como é que você vê essa questão do acesso à justiça? Conversamos que você viu questão referente a convenções, tratados internacionais, que não basta a gente ter uma lei como é a Lei Maria da Penha, que na minha visão é uma lei bastante positiva, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista do dever ser, vamos colocar assim, né? Mas se a mulher não tem acesso aos instrumentos, a gente precisa ter uma efetividade maior, não é isso? Sim, com certeza. O que eu estudei nesse artigo, né, que a Lei Maria da Penha, ela é fruto de uma série de convenções internacionais que o Brasil foi aderindo. Ela realmente é uma lei muito elogiada, é considerada uma das três melhores, assim, está no terceiro lugar entre as melhores legislações de proteção à mulher. Então, mas o que eu vejo é que é uma lei muito bonita no papel, é que na prática ela não é bem colocada em prática, né? E o principal ponto, a Convenção Belém do Pará, que foi uma grande inspiração, e outra questão que também foi reconhecida na Lei Maria da Penha, que eu acho importante a gente mencionar, foi a Convenção de Viena, né, que foi no ano de 1993, onde foi reconhecida a violência de gênero, né, a violência contra a mulher, como uma violação aos direitos humanos. Então, a partir do momento que chegou a este patamar, eu acho que me impactou bastante, né? Só que isso aconteceu em 93 e a nossa legislação foi só em 2006. Então, foram alguns anos aí de caminhada para a gente conseguir aprovar uma legislação no Brasil, né, no que se refere à proteção
da mulher vítima de violência. Uhum. E uma pressão internacional muito forte também, né? O caso da Maria da Penha foi para a Corte Internacional, então isso acabou, na verdade, resultando de uma condenação que o Brasil teve, né? Por conta dessas seguidas falhas, desses seguidos maus julgamentos em relação aos direitos da mulher. Eu acho que isso passa por essa ideia, né, Betânia, de acesso à justiça, por uma questão de capacitação dos profissionais e das profissionais que trabalham nesse setor, trabalham nessa área. É necessário fazer com que haja uma capacitação maior, um entendimento maior. A gente tem casos muito recentes, emblemáticos, mas a gente nem precisa pensar nesses casos emblemáticos, porque a gente sabe que é regra em relação ao crime de estupro, por exemplo, que o julgamento moral da vítima acaba acontecendo, né? Com certeza. Você mencionou convenções internacionais, né? Para falar desse ponto aí que você trouxe da questão da capacitação, tem uma recomendação geral número 33 da CEDAW, que é o Comitê de Eliminação da Violência contra a Mulher, né? De todas as formas de discriminação contra a mulher. E nessa recomendação geral, eles trazem algumas questões que é bem importantes da gente se pensar, né? Recomendações sobre o acesso das mulheres à justiça, para áreas específicas do direito, que eu achei muito importante, eles trazem algumas recomendações específicas para o direito penal, para o direito administrativo, para o direito de família e algumas recomendações para mecanismos do sistema de justiça. E um ponto muito forte que eles falam nessa recomendação geral número 33 é justamente sobre a questão da capacitação. Porque o que a gente percebe muito no sistema de justiça, né? Quando as mulheres vão acessá-lo, principalmente a gente fala aí, mas não só, né? Delegacia de polícia, polícia militar. Hoje a gente tem as delegacias das mulheres, né? As delegacias específicas, mas em pesquisas a gente também há vários relatos que também falta uma capacitação nessas próprias delegacias. As mulheres acabam sofrendo um processo de revitimização, né? Que a gente chama de violência institucional. Elas chegam lá e são questionadas, mas você foi vítima, o que você fez para ele? Mas será que você não provocou isso? O que foi que aconteceu antes disso? Então, assim, toda a conduta, né, moral delas são julgadas no momento que elas estão ali para fazer essa denúncia. E como é que funciona aí em Minas, Betânia, a questão das delegacias de defesa da mulher? Elas funcionam efetivamente só nas grandes cidades? Como é que funciona isso no interior? Funciona 24 horas, porque isso é um fator importante também. Como é que você vê essa questão da DDM aí no Estado? É uma pergunta muito importante essa que você fez. Inclusive, eu estou envolvida num coletivo feminista aqui da cidade, né? E alguns outros projetos. E Sacramento, né, que é o município que eu atualmente resido, tem 26 mil habitantes, de acordo com dados que a gente teve aí de relatórios da Polícia Civil, é o 21º município com maior índice de violência doméstica e familiar. A gente tem 853 municípios em Minas. Ocupar essa posição é algo muito grave, né? E a gente está falando de um município de 26 mil habitantes. É um município muito pequeno para ocupar uma posição tão grande, né? Tão alta, assim, em termos de índice de violência. E, pelo menos aqui, por exemplo, a gente não tem uma delegacia específica, né, especializada para atendimento da mulher. Aí aqui no caso, nesses casos, as mulheres elas têm que fazer boletim em plantões, que são em outras cidades, geralmente em Araxá, que está a 70 quilômetros daqui. Os exames de corpo de delito elas também fazem lá. Então, essa é uma luta muito grande nesses projetos que eu estava participando para a gente conseguir flexibilizar algumas coisas, fazer algumas tratativas, porque eu, por exemplo, se fosse vítima, né, estou numa situação dessa, acabei de passar por uma violência, por exemplo, uma violência física ou sexual, né, que o exame de corpo de delito é extremamente necessário para comprovar o que foi que aconteceu. Ainda mais no sistema de justiça, onde a palavra da vítima é extremamente questionada, né? Aí eu tenho que me deslocar 70 quilômetros para fazer algo nesse sentido, assim, não faz sentido nenhum, né? Eu acho que essa questão da capacitação, para além dela, né, a questão da falta de uma rede integrada de enfrentamento
também é algo muito complicado para essas mulheres acessarem o sistema de justiça. Porque elas vão pedindo ajuda, a impressão que eu tenho é como se elas tivessem que bater em várias portinhas, né? Primeiro vai lá e vai na Polícia Civil fazer o boletim de ocorrência. Depois no fórum, aí vai num outro lugar para poder buscar uma ajuda psicológica. Então, para lidar com esse tipo de conflito, assim, são vários órgãos, várias pessoas que estão envolvidas, e ela tem sempre que ficar repetindo aquela mesma história, né? Não tem um sistema onde essas informações, por exemplo, são compartilhadas, uma forma de atender essa mulher num espaço único. Eu sinto muita falta disso para lidar com esse tipo de conflito, né? De problema aí que nós temos. Legal. E aqui em São Paulo, a gente teve uma determinação estadual no sentido que as DDMs, pelo menos aqui, a primeira DDM em São Paulo ela funciona 24 horas. E uma coisa que eu achei interessante, pela questão da pandemia, a mulher, principalmente naquele começo da pandemia, vamos pegar março, abril, maio do ano passado, né? Por conta do isolamento social, a mulher não saía de casa, todo mundo ficava em casa, na verdade, você tinha um confinamento e isolamento social. E isso muitas vezes impede que a mulher seja vista. E o fato da mulher não ser vista, isso impede muitas vezes que a agressão seja registrada. Então, em São Paulo, foi liberado o BO eletrônico, que eu acho que é uma questão que é importante do ponto de vista de facilitação do registro, né? E eu penso, Betânia, que isso deveria acontecer não só em tempo de pandemia, isso aí deveria acontecer sempre. A mulher, na sua casa, ela ter a oportunidade de registrar, né? Aí em Minas vocês têm o REDS, não é isso? Sim, aqui em Minas também foi possibilitado, através do CIDES, né, que é o sistema que a gente acessa para fazer esses boletins de ocorrência eletrônico, e por meio dele também foi possibilitado agora informar descumprimento de medida protetiva e registrar casos que envolvem violência doméstica. Demorou um pouquinho mais para chegar para a gente essa facilidade, mas agora já é possível. E essa questão que você colocou é muito importante. Inclusive, por participar desse grupo de mulheres aqui, fui acionada por uma vereadora, que ela é policial militar aposentada, e ela falou que estava com uma vítima no gabinete dela, que estava aguardando um atendimento, assim, que ela estava tentando auxiliar a registrar a ocorrência online, o sistema estava muito ruim, ela não estava conseguindo, a mulher não queria de jeito nenhum, não só por conta da questão da pandemia, né, de às vezes se colocar em risco, questão de saúde, mas não queria se expor, de ter que sair dali, ir numa delegacia de polícia, né, ou num batalhão de polícia militar, registrar a ocorrência, porque, assim, a cidade aqui é muito pequena, é uma cidade conservadora, então, às vezes, a pessoa vê ela saindo de lá e já começa aquele burburinho, aquela conversa. Então, há toda essa exposição. Eu acho que a gente ainda precisa quebrar um tabu muito grande com relação a isso, né? Essa questão da exposição da vítima. A gente teve um caso muito emblemático, né, que foi muito discutido recentemente, você mencionou a questão de estupro, né? Que foi o caso da Mariana Ferrer também. Toda essa exposição que as vítimas ainda passam, né, é algo muito complicado também. O primeiro desafio é fazer com que a vítima tenha um empoderamento, consiga bancar essa denúncia, né, levar o fato à delegacia. E a gente tem uma invisibilidade muito grande em relação à violência. Tem uma colega nossa que está assistindo a live, que é a Dani, ela coloca, inclusive, que a questão da ameaça, né, a violência psicológica, é super difícil você fazer registro disso na delegacia, e é uma violência extremamente grave, ela não deixa marca, né, a gente não pode reduzir a violência contra a mulher à lesão corporal, a feminicídio, a estupro, claro que essas são as violências mais graves, mas a gente vai ter outros tipos de violência que também são seríssimas. E essa violência psicológica, uma dificuldade muito grande de registro, né, Betânia, para que a delegacia, é aí que a gente entra de novo na questão da capacitação. Só se houver capacitação para a pessoa entender que, de fato, aquilo é uma violência que tem que ser registrada. Com certeza. Essa questão da invisibilidade que você comentou, eu gostaria de trazer um dado aqui de uma pesquisa que eu localizei, que foi da Folha de São Paulo, Datafolha, na verdade, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2019, eles levantaram um dado de que 52% das mulheres que sofreram algum tipo de violência não tomaram providência diante da ocorrência.
Então, assim, metade, se a gente for parar para pensar, a gente olha os números hoje e acha muito grave, mas, assim, de acordo com essa pesquisa, metade denunciam. E um fato que eu acho muito interessante a gente comentar também, você falou, né, desse mecanismo de registro da ocorrência em razão da pandemia, né, de forma online. A gente teve alguns outros mecanismos também, né, essa delegacia virtual, a questão dos aplicativos, né, que foram criados, inclusive a Magazine Luiza foi uma precursora aí nesse ponto. As campanhas publicitárias, né, do governo federal, do Conselho Nacional de Justiça, como a campanha Sinal Vermelho, né, inclusive leis que obrigam síndicos e administradores de condomínios residenciais a comunicarem a ocorrência ou não da violência, inclusive sob pena de multa. Alguns estados, alguns municípios aderiram a esse tipo de legislação, mas é uma questão que já vinha sendo recorrente, né? Eu acho que tomou um maior destaque agora, justamente porque o homem está mais tempo em casa, né? Então o agressor está mais tempo em casa e essa mulher ela está ali mais exposta, então, a esse agressor, né? A violência doméstica e familiar. E ao mesmo tempo que ela está mais exposta, ela está mais privada, né? De buscar ajuda, de buscar auxílio. Os números de menções no Twitter, de brigas, o pessoal também levantou do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 432%, salvo engano, de aumento, né? E ao mesmo tempo que a polícia foi acionada. Mas aí, a polícia foi acionada para ir lá acompanhar a ocorrência, mas essa mulher não vai lá e registra a ocorrência depois de uma polícia civil e tal. Então, ela está sendo muito acionada, só que a gente percebe que essa vítima, por estar em casa, não consegue acessar, né? Então, é um dado, uma questão importante da gente mencionar também. Uhum. Perfeito. É o desafio fazer primeiro que tome esse primeiro passo. Tomando esse primeiro passo, né, Betânia, precisa ter um atendimento acolhedor, precisa ter ali um atendimento efetivo. Essa acolhida é muito importante para que, de fato, você tenha essa possibilidade, né? Você fala uma coisa que é muito importante, essa determinação de que síndicos, por exemplo, possam fazer denúncias, né? Na verdade, qualquer pessoa pode fazer denúncia, anônima inclusive, porque a violência doméstica ela acaba acontecendo dentro de casa, de uma forma mais comum, vamos dizer assim, e no ambiente de casa, entre quatro paredes, se o fato não sair da casa, a violência vai se perpetuando, né? Exatamente. E essa questão que você colocou, né, de qualquer pessoa, a gente ouve muito aquele ditado de senso comum, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu estava lendo um estudo hoje sobre a Juliana Tonch, um trabalho publicado pela Juliana Tonch, até recomendo, ela está estudando muito essa questão da vitimização, né, de mulheres em situação de violência doméstica e das respostas oferecidas pelo sistema de justiça criminal brasileiro. E aí ela trouxe umas campanhas, ela atualmente é pesquisadora na Bahia, né, de um programa de mestrado lá, que o estado da Bahia fez, né, lave as mãos para o Covid, mas não lave as mãos para a violência doméstica. E aí falando que os vizinhos também têm essa possibilidade de ligar, de fazer denúncia, se ele tiver suspeitas de que aquela mulher, né, que esteja ali morando próximo à sua residência está sendo vítima de violência, porque realmente, né, no máximo, nesse período agora, ainda mais com os lockdowns que a gente está sofrendo aí, no máximo a gente sai na porta de casa para poder receber o mercado, para poder colocar um lixo para fora, e aí quem está vendo a gente são os nossos vizinhos. Se eles não visualizarem, não tomarem nenhum tipo de providência, né, já que essa vítima, às vezes, por uma série de questões objetivas, umas questões pessoais, íntimas, não consegue fazer a denúncia, né? Muita gente julga isso também e não leva o medo, né? A dependência financeira, a dependência emocional, a questão dos filhos em consideração. Se esse vizinho não tomar nenhum tipo de providência, essa violência realmente ela vai se perpetuando, né? Com certeza, é necessário, tem até um artigo, uma feminista que eu gostava bastante, a Leia de Safiotti, infelizmente já faleceu, né? Que ela escreveu um artigo que em briga de marido e mulher já se mete a colher. É necessário que haja efetivamente, que o Estado ocupe esse espaço, né, enquanto agente importante,
para receber e para apurar essas denúncias. E um ponto importante, Betânia, que eu acho que é bacana a gente conversar também, a gente até conversou um pouquinho antes da live, eu acho que você tem a mesma ideia, eu acho que é interessantíssimo a gente falar a respeito disso, porque assim, não dá para você falar de violência doméstica, não dá para você falar de violência contra a mulher, se a gente não falar de recorte de raça e de classe, né? Porque, assim, se é verdade que as mulheres são vítimas de violência, também é verdadeiro que nós temos um grupo maior, um grupo de mulheres que acabam sendo mais vulneráveis, mais suscetíveis a essa violência. Na tua cabeça, isso é real, isso acontece de fato, e a gente deveria ter uma política pública de acolhimento em relação ao acesso à justiça específico para essa população? Muito boa essa questão que você levantou. Nesse meu artigo, eu trabalho com um conceito chamado interseccionalidade, da Kimberly Crenshaw. É um documento que eu recomendo que qualquer pessoa leia, independente de ser do direito ou não. É bem claro, assim, objetivo. Ela tem uma palestra no TED também, que é super curtinha, assim, de 16 a 17 minutos, que ela trata da exposição desse conceito. E esse conceito ele pode e deve ser utilizado em qualquer tipo de pesquisa, né? Ela trata nesse conceito de interseccionalidade que é justamente a ideia de que quando a gente vai analisar um tema, a gente nunca deve utilizar um fator isoladamente. Então, quando a gente trata da questão do acesso à justiça para as mulheres, a gente está falando de acesso à justiça para as mulheres, a gente está utilizando o fator de gênero, né? Mas a gente deve levar em consideração outros fatores para poder somar e analisar se todas as mulheres, de uma forma geral, são impactadas da mesma maneira com a questão da violência doméstica e do acesso à justiça, né? Então, fazendo um recorte de raça, a gente consegue ver principalmente que as mulheres negras são as principais impactadas quando a gente olha para os dados, né? São as maiores vítimas de violência doméstica. Ainda mais por conta de toda aquela questão da sexualização do corpo negro, né? Da morena, da mulata, que ainda é muito forte no nosso país. A questão de classe social também, mulheres pobres e periféricas. E hoje eu estava conversando com o professor sobre isso, porque você comentou no início da live, né? Eu estou finalizando esse artigo para publicar numa chamada que está em aberto. Tinha publicado uma revista anterior, mas a revista não está funcionando mais, e aí tive que acabando revisando ele, com os dados da questão da pandemia também, trazer um pouco para essa realidade, né? E vou publicar ele numa outra revista agora. E a gente estava conversando uma coisa que eu achei muito interessante, que ele, enquanto delegado, esse meu professor fez essa percepção de que mulheres de classe econômica mais elevada, principalmente a questão do medo, né, da vergonha, assim, é muito latente isso para elas. Então, elas acabam não procurando o sistema de justiça. Né? E aí a gente percebe, destaca principalmente também que a questão das mulheres pobres e periféricas serem também grandes vítimas da violência. Mas é importante a gente fazer esse adendo, né? Elas acabam acessando porque às vezes é a única forma que elas têm de buscar ajuda. Às vezes não tem um apoio familiar para poder lidar com aquilo, não tem condição de pagar, por exemplo, uma psicóloga, buscar um outro tipo de ajuda. Então, a ajuda que elas têm condições de buscar é o sistema de justiça, muitas vezes, né? Esse é um ponto muito importante a gente focar, porque quando se fala em questão, né, poxa, você tem uma sociedade que é machista, você tem uma sociedade que é racista, você tem uma sociedade que se contrapõe muitas vezes a direito da população LGBTQI, e se você tiver uma intersecção em relação a esses pontos, você vai ter uma vulnerabilidade muito maior, né? E se a gente pensar, né, Betânia, na mulher trans, aí você chega a dados que são realmente muito preocupantes. No grupo de estudos lá, a gente chegou a verificar, poxa, a expectativa de vida de uma mulher trans não chega a 35 anos. É uma mulher que não consegue trabalho a não ser prostituição. Então, esse é um ponto muito delicado. Se a gente for fazer essas relações, né, do machismo, do racismo, e também de outros preconceitos, de outras discriminações, a gente chega a dados ainda mais alarmantes, né? Com certeza. Eu queria ressaltar um comentário aqui da Dani, que eu achei muito interessante, que ela colocou que às vezes a mulher nem se dá conta de que está sofrendo violência, acaba achando normal a opressão que sofre.
É exatamente isso, né? Nesse artigo que eu estava lendo, que eu comentei da Juliana Tonch, ela até coloca que uma parte das mulheres que sofrem violência não enxergam uma situação, a sua situação em específico, né? No termo, assim, de ser aquilo uma transgressão à lei. Acham que aquilo é normal. Eu vejo também como sendo, e isso na minha pós-graduação que eu fiz, a gente discutiu um pouquinho sobre isso, é uma questão muito cultural. Às vezes aquela mulher viu a mãe ser vítima, né? Já entendia que é um comportamento normal, é um jeito dele agressivo de ser e tal, e normaliza muito esse tipo de comportamento, né? E também há uma grande chance de mulheres que presenciaram isso na família, de buscarem, enquanto adultas, relacionamentos abusivos, relacionamentos violentos. É toda uma questão psicológica aí que eu particularmente não tenho condições de falar a respeito, né? Sou uma profissional do direito, mas nos estudos, nas pesquisas que eu tive acesso, a gente pôde observar isso. Perfeito, Betânia. Eu vejo também da mesma forma, né? A gente tem violências que são mais sutis, a gente tem violências que são implícitas, mas são violências. E a gente não pode reduzir o conceito de violência a crime. A gente vai ter violência que não é criminalizada, mas é violência, né? Então, Uhum. invisibilidade, humor sexista, a questão da culpabilização, a questão do controle, tudo isso acaba sendo evidentemente violência. A gente pode até não tipificar como crime, ou ter dificuldade de tipificar como crime. Mas a gente não pode perder de vista a respeito dessa questão da violência. Você fez um comentário que eu vou pegar o gancho para a gente bater um papo sobre isso, que eu acho que é interessante. Você falou, quando você tratou da questão psicológica, eu sou do direito, não vou me ater aqui a aspecto psicológico. Eu acho muito interessante isso que você falou, porque geralmente quem é do direito acha que pode se meter em tudo, né? Muitas vezes, então, a pessoa é do direito, a gente tem ali, muitas vezes, uma postura de que fala sobre psicologia, fala sobre sociologia, fala sobre economia, e não raro fala bobagem, né? Então, eu acho que é uma questão muito importante que você colocou, e aí puxar o gancho para o tema da nossa live, que é a questão do acesso à justiça. Como seria bom se, além do profissional do direito, a gente tivesse também profissionais de outras áreas, um atendimento interdisciplinar, psicologia, serviço social, pedagogia, que a gente pudesse fazer essa interligação para que esse atendimento fosse mais eficaz, não é isso? Com certeza. Hoje, por exemplo, aqui na comarca, né, a gente tinha uma profissional da área de assistência social, né, do serviço social, mas o que eu percebi é que ela ficava muito restrita a casos assim. Teve uma denúncia do Conselho Tutelar de que aqueles menores estão sendo abandonados e tudo mais, e não estão sendo bem cuidados pela família, e ela acompanha a ocorrência. Mas geralmente, quando se relata alguns casos nesse sentido, né, que eu quis expor aqui, não é só isso que está envolvido ali. Há uma série de outras questões, né? Principalmente a questão de um relacionamento violento, muitas vezes está envolvido nesses casos, né? Quando tem alguma questão que envolve os menores e tal, porque a mulher está passando por aquela situação. Enfim, às vezes ela não consegue lidar muito bem com tudo aquilo que está acontecendo. E aí eu percebo que falta realmente esses profissionais para compor. Não sei se só no sistema judiciário ou se seria necessário, às vezes, a gente ter um local específico que concentrasse, né? Como, por exemplo, as casas de abrigo, né, que estão previstas aí em legislação específica e tudo. Se a gente tivesse isso em todas as comarcas, né, ou nas principais comarcas, em cidades maiores, onde o número de incidências geralmente costuma ser um pouco maior em razão do número da população, eu acho que a gente já conseguiria atender muito bem, porque o que eu vejo, né, que eu já relatei antes, essa dificuldade muito grande de ter que ficar procurando daqui e dali no lugar. Aí eu vou primeiro na polícia, depois eu vou passar para um atendimento psicológico no CAPS, depois eu vou num outro local. Se, por exemplo, o fórum, né, já que se a gente não conseguisse reunir isso numa casa de acolhimento, se a gente tivesse isso dentro do sistema de justiça, eu acho que já ajudaria muito, né, direcionar tudo. A mulher vai ali acompanhar como está o processo dela, e ao mesmo tempo ela já tem um atendimento com um profissional de serviço social, com um profissional da área de psicologia.
Legal. Ó, Beatriz, citando as justiceiras, né, que faz um atendimento em todas essas áreas, né, no Fórum da Barra Funda existe também a possibilidade de se ter isso aqui em São Paulo. A Dani falando sobre a violência na frente dos filhos, esse é um assunto muito importante. E aí a gente sabe, né, que a Lei Maria da Penha prevê atendimento interdisciplinar para a mulher, para os filhos e também para o próprio agressor. Isso acaba sendo muito importante, né, porque os filhos eles não podem ter aquele modelo de violência como modelo padrão para quando forem adultos usar esse modelo padrão. Para o agressor, penso, embora isso seja polêmico, que também seja importante que esse agressor receba tratamento interdisciplinar, porque ele vai se relacionar com outras mulheres. Ele precisa ter ali uma ruptura em relação ao seu comportamento, né? Então, na verdade, não dá para a gente imaginar que o direito dá conta de tudo. O direito, no máximo, né, se tudo sair bem, se tudo correr direitinho, ele vai dar conta da parte formal, mas, infelizmente, o direito, muitas vezes, não muda a vida das pessoas. A situação de violência perdura, né? Exatamente. Essa questão que você trouxe, só para comentar, também nesses estudos que eu fiz, eu tive acesso a um dado que mais ou menos 70% dos filhos, né, crianças e adolescentes, presenciaram a mãe sendo vítima de violência doméstica e familiar. Então, assim, é um número muito alto, né? Qual é o exemplo que essas crianças e adolescentes vão ter no futuro, né? Essa questão de futuros relacionamentos, como você bem colocou. E uma questão que eu acho importante a gente mencionar também é que registrar a denúncia, porque o que eu vi de resposta na pandemia foi muito da questão da denúncia. Mas registrar a denúncia é só uma parte desse processo, né, que essas mulheres enfrentam. E para outra parte dessas mulheres, essa medida sequer entrou no radar de possibilidades, porque como a gente falou aqui, muitas vítimas não denunciam. Então a gente também tem que pensar em formas de lidar com essa questão fora ali do sistema de justiça, né? É que quando a gente trata de acesso à justiça, é uma questão que eu debati no meu artigo também, a gente não está falando de acesso ao sistema restringindo só ao poder judiciário, à polícia civil, à polícia militar. A gente tem que pensar que a gente pode, que essa mulher, que para essa vítima, né? E uma coisa que eu acho muito interessante a gente pensar que a gente hoje em dia a gente tem essa concepção do Estado muito paternalista. A mulher como sexo frágil e eu tenho que proteger essa mulher vítima e oferecer uma punição para esse agressor. Mas será que para todas as vítimas o desejo delas é exatamente o mesmo? Então, essa questão do acesso à justiça é muito complexo também, porque eu acho que a gente tem que pensar em outras respostas, né? Para além do judiciário. Eu sou uma grande estudiosa da justiça restaurativa, mencionei a Juliana Tonti, porque ela também estuda muito essa temática, e eu acho que é um caminho também interessante para se pensar, né? O acesso à justiça de uma forma um pouco diferente, porque nos círculos restaurativos as vítimas elas podem construir um acordo, né? Dentro daquilo que elas desejam e dos danos que tanto a vítima quanto o agressor teve com aquele fato envolvido. É uma outra abordagem que eu acho importante a gente pensar. Você citou a Juliana Tonchi. Juliana Tonchi, a gente fez um especial em agosto do ano passado, e ela gravou um vídeo, está disponível nos destaques, tem os stories lá do aniversário da Lei Maria da Penha. Gosto muito do trabalho dela também, e aí eu queria, em cima disso, Betânia, fazer uma discussão, um debate com você, sobre justiça restaurativa. Que modelo que você... Bom, primeiro, se você acredita que seja um modelo razoável para a gente pensar em relação a essa situação da violência contra a mulher, acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, será que a mulher está numa situação de igualdade para negociar com o agressor? Porque eu vou pegar mais ou menos, quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, isso foi em 2005, não tinha Lei Maria da Penha. Então lá a gente tinha a possibilidade de composição civil, tinha a transação penal, e aquilo lá ali era um show de horrores. Então, o agressor pagava R$30, pagava R$60, acabava o processo, acontecia de novo, era a mesma coisa, tantas quantas composições civis fossem necessárias, quer dizer, um modelo falido, um modelo que matou muitas mulheres por conta de que não havia qualquer respeito por parte dos homens agressores.
E aí, um ponto, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu cheguei a pensar num modelo diferente, não no foco pecuniário, mas no foco da educação, que trouxesse a possibilidade desse agressor sofrer, eventualmente, alguma resposta que não fosse pecuniária. Acho que isso é fundamental. A gente não pode reduzir violência, qualquer que seja a questão monetária, né? Ainda mais violência contra a mulher pelas características que ela tem. Mas o que eu vi como resposta, inclusive lá no escritório modelo da PUC, que eu trabalhei por algum tempo nessa área, foi, poxa, mas a mulher não está em pé de igualdade com o agressor para negociar nada. Então, assim, eu queria saber como é que você vê a questão da justiça restaurativa, se você acha bacana. Segundo, se você acredita que a mulher está em condição de pé de igualdade. E terceiro, se essa justiça restaurativa para a questão da violência contra a mulher, ela ficaria mais para questões adjacentes, não para a violência em si, mas, por exemplo, para a questão da convivência de um filho, por exemplo, visita, guarda alimentos. Como é que você enxerga isso? Tá. Essa pergunta que você colocou é bastante complexa, né? Tem vários estudiosos que criticam muito o uso da violência doméstica, da justiça restaurativa em caso de violência doméstica. Então, eu acho que é algo que ainda a gente tem, assim, várias discussões e é meio que, às vezes, um tabu, não sei se seria bem essa palavra, mas eu acredito que sim, que a justiça restaurativa é possível de ser utilizada. Como eu acho que é algo muito recente, né, a resolução do CNJ que implementa a justiça restaurativa é de 2016, então não faz nem 5 anos, né, se a gente for olhar pela data da resolução, que o CNJ, por meio dela, né, incentivou que os tribunais implementassem, apesar da justiça restaurativa já estar presente no Brasil desde 2005, ela começou a aplicação mais com a questão dos adolescentes em conflito com a lei, e mais recentemente que começou-se a pensar e aplicar em casos de violência doméstica e familiar. Muitas pessoas que criticam oferecem um posicionamento de que talvez ela poderia ser utilizada, mas não como um método único e exclusivo, mas caminhando junto com o processo penal. Então, eu acho que para começarmos, acho que seria uma alternativa interessante se todos os tribunais conseguissem aplicar, né, os círculos restaurativos de forma concomitante à tramitação do processo penal. A partir desse ponto, para a gente chegar num ponto de amadurecimento, que talvez a justiça restaurativa seja o caminho único e exclusivo para tratar desse tipo de delito, né? E essa questão da igualdade que você colocou, e até para ela não ser utilizada para tratar do crime em si, mas para questões adjacentes, eu já observei um pouco a experiência da comarca de Ribeirão Preto. Lá eles têm um núcleo de justiça restaurativa que é anexo ao núcleo de violência doméstica e familiar. A doutora Carolina Gamba faz um trabalho muito bacana lá. E lá, no momento que eu fiz a observação, isso foi 2018, 2019, eles estavam implementando da seguinte forma, não fazia nenhum ano, né, que tinha começado os trabalhos. Eles faziam círculos separados com as vítimas e com os ofensores. E aí estavam fazendo todo esse trabalho e depois iam pensar uma alternativa de, não sei se juntar a vítima com o seu ofensor, mas talvez a vítima com um outro ofensor. E eu já vi em alguns relatos de experiências nesse sentido, que eu achei bastante peculiar, porque aí a vítima não está em contato diretamente com aquele, né, que lhe provocou aquela violência, aquela agressão, seja física, verbal, psicológica, enfim. E ela pode ouvir um pouco do outro lado, né, e ele ouvir os danos que uma vítima de violência doméstica e familiar passou. Deixa eu tô falando e tô acompanhando aqui, porque tá surgindo uns comentários bem interessantes aqui. Sim. Mas só para concluir essa parte. E a Juliana Tonch, né, num trabalho que eu acompanhei ela, e eu acredito que outros estudiosos da justiça restaurativa também fazem uma crítica com relação a essa questão da utilização da JR em crimes de menor potencial ofensivo, das pessoas questionarem o potencial da justiça restaurativa para lidar com algo como a violência doméstica.
né? Mas eu acho que isso vem muito em razão disso que você colocou, né? Dessas experiências nos juizados especiais criminais, que reduzia ali o processo a um pagamento ínfimo, a uma cesta básica, a coisas que, assim, não traziam nenhuma resposta para aquele tipo de delito, e o homem, o agressor, continuava reincidindo, né? E aquela mulher sendo vítima novamente. Então, acho que muito dessa crítica, né, à utilização da justiça restaurativa é que ela se torne mais um método alternativo, como o juizado especial criminal, que não oferecia nenhum tipo de resposta. Legal. Eu acho que você defende, com essa fala, pelo que eu consegui ler, pesquisar, um modelo alternativo de justiça restaurativa, né? Uma justiça restaurativa adaptada. A Graziele Vieira fez um trabalho muito bacana, uma tese de doutorado no Mackenzie, eu fiz parte da banca, tive o prazer de fazer parte da banca, que ela previa justamente isso. Olha, dá para pensar em justiça restaurativa? Dá, mas não na justiça restaurativa tradicional. Vou pensar num novo modelo, né? E aí eu posso implantar isso. Eu acho que é algo para se pensar. A dificuldade que eu tenho, Betânia, com isso, é saber se no Brasil inteiro a gente vai conseguir fazer isso, que acho que esse é um problema, né, em relação à questão estrutural. A gente tem aí, desde 2006, a Lei Maria da Penha, a gente vai fazer 15 anos em agosto da Lei Maria da Penha, tem dispositivo da lei sem efetividade alguma, 15 anos depois. Então, eu acho que é um passo interessante, é um passo importante, mas talvez seja necessário a gente pensar em efetividade. E é bem verdade também que se a gente pensar muito, a gente não faz nada. Eu lembro de um diálogo com um professor lá do Rio de Janeiro, que é desembargador, nem vou mencionar o nome, mas quando foi lá para entrar em vigor o Código de Processo Civil, fala, poxa, mas você acha que a gente tem condição de implantar o Código de Processo Civil? Na minha visão, não tenho, não é minha área, mas pelo que eu ouvia dos colegas, olha, se for esperar o momento certo, não vai ter. Então, vamos no tranco mesmo, a gente vai colocando e vamos correndo atrás. Então, acho que isso é um ponto importante. E aí, Betânia, eu queria te ouvir a respeito de um ponto que eu acho muito importante, queria ver a tua opinião se coincide com a minha também em relação a isso. Suspensão constitucional do processo não cabe em violência doméstica. Acordo de não persecução penal também não cabe em violência doméstica. Quer dizer, a gente está pensando em justiça restaurativa, mas esses institutos despenalizadores não cabem em relação à violência doméstica. Tem uma experiência em São Paulo que é fazer alguns projetos com agressores, eu não sei como é que funciona em Minas, mas alguns projetos com agressores aqui em São Paulo, na capital, e esses projetos podem ensejar, eventualmente, diminuição de pena, como aquela atenuante nominada que tem lá no artigo 66, usa como atenuante, se participar tiver bom aproveitamento. Qual que é a experiência que a gente vê em São Paulo, efetivamente? Eu queria te ouvir aí a respeito do que acontece em Minas. Poxa, muitas ações, muitos processos relacionados à violência doméstica, principalmente aqueles com pena baixa, eles acabam prescrevendo. Então, a ideia da lei, poxa, eu quero ter processo, eu quero ter uma condenação, eu quero ter cumprimento de pena. Só que, no fim das contas, você não chega a isso, porque, na verdade, se tiver ali um exercício de defesa mais contínuo do acusado, está fadado à prescrição depois de um tempo, até mesmo por falta de estrutura. Será que a gente poderia colocar esses projetos do agressor, que envolvem os agressores, como condição de cumprimento, por exemplo, da suspensão constitucional do processo, do acordo de não persecução penal? Porque, na verdade, a gente continua, muitas vezes, tendo impunidade ainda hoje. Prescrição. Que eu acho que é a pior impunidade que pode ter, né? Poxa, a vítima foi lá, ela bancou, ela foi na delegacia, ela falou, ela teve ali uma força muito grande de muitas vezes lutar contra o sistema para fazer isso, teve ação penal, ela foi na audiência, ela falou, né? E cada vez que toca nesse assunto, para ela é uma coisa muito pesada. Só que aí, ok, aí atinge a prescrição e, na verdade, tudo isso que aconteceu, como é que você explica para ela que, na verdade, não valeu de nada? Como é que você vê a questão da possibilidade dessa suspensão constitucional do processo ou do acordo de não persecução penal com condições específicas, pedagógicas? Como é que você vê isso?
Então, eu sou quase uma abolicionista penal, né? Por ser especialista em ciências criminais e ver o sistema de justiça como está hoje, né? A gente está na posição de terceira maior população carcerária do mundo e a gente ainda tem altos índices de crimes, né? Crimes violentos, muitas vezes, e então o sistema de justiça criminal não está conseguindo oferecer a resposta que a gente busca, né? Então, eu acho essas alternativas pedagógicas muito interessantes. Se eu não me engano, esse programa em São Paulo chama Tempo de Despertar, né? Eu acho que o nome é esse. Inclusive, aqui em Sacramento, a gente não tem nenhuma iniciativa nesse sentido. Em razão desses dados, eu e uma outra colega advogada apresentamos esse projeto para a promotora de justiça. Ela gostou muito da ideia e nos deu abertura para dialogar com a juíza aqui da comarca para a gente conseguir trazer alguma coisa para cá nesse sentido. Mas em razão da pandemia, do lockdown, eu acho que também essa situação toda prejudicou muito esse tipo de programa, né? Porque uma coisa é você estar ali no presencial, numa roda, conversando. Passar isso tudo para o online é muito difícil. Ainda mais que muitas desses agressores, dessas vítimas, não tem, hoje, né, no Brasil, se a gente for analisar a questão de banda larga e qualidade de internet, é muito ruim. Então, muitos não têm condição, por exemplo, de participar desse tipo de iniciativa de forma virtual. Então, eu acho que a pandemia também impactou muito nesse tipo de alternativa pedagógica, né, para cumprimento desses casos de crimes que envolvem violência doméstica e familiar. E eu concordo com você, acho que poderia sim ser uma alternativa muito interessante se a gente fosse pensar aí nesses institutos despenalizadores, a gente inserir algumas cláusulas específicas nesse sentido, né? A frequência a esses grupos, acho que seria uma alternativa muito interessante. Porque ali, nesses grupos, ele vai estar se envolvido com outros agressores, né? E agressores que podem ser de uma classe social, econômica, às vezes, diferente da dele, então ele é outra profissão, ele vê que ele não é o único, né? Que aquilo também não é fruto, não é uma coisa dele, é fruto de toda uma construção social, de uma educação que recebeu. Concordo com você. E essa situação da pandemia, de fato, veio a trazer problema sério em relação a isso. Acho que a gente está de acordo nesse ponto também. E é curioso, né, Betânia, que muitas vezes, quando você milita em direitos humanos em uma determinada área, me dá a impressão que algumas pessoas esquecem do todo, né? Porque, assim, a questão do sistema penal é uma questão importante. A questão de, se você, poxa, se você for abolicionista, ou se pelo menos você tiver ali o garantismo, um direito penal mínimo, uma intervenção mínima, na verdade, esse é um princípio que vai se espalhar para todo o sistema. E muitas vezes a gente tem dificuldade de diálogo, a pessoa ela tem essa visão em todas as áreas, né? Mas naquele nicho específico de atuação, às vezes a pessoa tem dificuldade de compreender isso, né? Não sei se você sente isso. Então, poxa, não, mas quando é violência contra a mulher, é punitivismo. Não sei se tem que ser dessa forma, a gente não pode perder a noção do todo. Claro que não pode ser impunidade, claro que você não pode ter algo que não seja minimamente eficaz. Eu acho que questões pedagógicas são importantes, né? Mas esses direitos humanos que às vezes se volta para o punitivismo acaba tendo uma resposta que talvez não seja mais válida. E é engraçado como às vezes a gente tenta, no intuito de acertar, a gente acaba errando. Não, tem que ter denúncia, tem que ter processo, tem que ter condenação, tem que ter cumprimento de pena, mas vai prescrever. Se a gente for passar por todos esses pontos, na verdade, a gente quer buscar tanta coisa que a gente vai ficar com mão vazia no final, né? E é engraçado como, assim, as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Não sei se você sente a mesma coisa. Sim, eu sinto a mesma coisa. Uma questão que a Dani colocou aqui, que eu quero comentar, ela colocou que, ressaltando que o agressor, por livre e espontânea vontade, não procura ajuda porque acha certo e normal o que faz. Exatamente. Com relação a essa resposta pedagógica, muitas pessoas falam, mas isso não vai ser efetivo porque não é ele que espontaneamente está buscando ajuda. Mas é isso que ela colocou. Muitas vezes ele acha normal aquilo que ele faz, ele não entende aquilo como sendo um crime, né?
Nem só crime, porque como você mesmo disse, né, a violência ela pode ocorrer de várias formas, nem sempre é um crime. Mas às vezes ele está ali perpetuando algo que ele aprendeu, como eu disse, né, uma educação que ele recebeu, coisas que estão ali ligadas à construção social mesmo, e acaba normalizando aquilo. Então, de forma espontânea, é muito difícil buscarem ajuda. Em cima disso que você disse, Betânia, eu tenho um caso na época do escritório modelo da PUC também, que para mim é um caso muito paradigmático do que a gente está conversando agora, que é o seguinte, foi lá um casal buscar uso capião. Então, assim, senhores, né, ele com 70 e poucos, ela com 70 anos, foram lá fazer uso capião, o estagiário fazendo triagem, aí de repente o homem vira para o estagiário e fala, mas vocês têm psicólogo aqui, não tem? A gente tem. Poxa, não dá para conversar com ela, tá tão triste. O estagiário olhou, né? Uso capião, psicólogo, não é exatamente a pegada que você espera um atendimento psicológico para uso capião. Foi conversar com o psicólogo, estava ali com horário vago, falei, não, me chama, não é exatamente o foco, mas vamos lá, vamos conversar. E aí, Betânia, depois de uma hora, ele sai dizendo, realmente ela está bem triste. Ela está bem triste porque faz 40 anos que ela sofre violência doméstica todos os dias. Olha que loucura isso, né? Quer dizer, o agressor, o homem, ele vira e fala que, na verdade, a mulher estava triste, ele encaminha para o psicólogo porque ele não entendia por que a mulher estava triste. Quer dizer, como na cabeça dele isso era naturalizado e não tinha razão para ela estar triste, eventualmente, né? E é ele que dá o start para isso. Então, eu acho que é um ponto, muitas vezes, da questão da educação, aí volta para o que a gente falou no começo, no sentido de que é necessário cuidar dos filhos e das filhas para quebrar esse modelo de violência. Muitas vezes se coloca nessa roda e acha que é isso mesmo, tanto o homem como a mulher. Né? Exatamente. Uma questão que você comentou mais cedo, né, que eu queria trazer a minha opinião aqui a respeito, você falou que no Brasil às vezes pode ser um pouco complicado a gente implementar a questão da justiça restaurativa, às vezes tramitando em conjunto ali com o processo penal por conta da questão estrutural. E eu acho que não só a questão estrutural, mas uma questão cultural também. A gente tem um país gigantesco, né? Eu participo de um grupo, né, da Justiça Restaurativa Crítica, estou fazendo um curso com o pessoal de como pesquisar justiça restaurativa de forma crítica. E um dos convidados que a gente recebeu na semana passada, ele colocou muito isso, né? Que o Brasil ele tem uma questão cultural assim muito diversa, né? De uma localidade para outra, e a gente tem muito essa mania de querer importar teorias, por exemplo, Howard Zer, americano, né? Kay Prentice e gente dos Estados Unidos, da Europa, e aplicar aqui do jeito que vem, sem analisar as peculiaridades do nosso país, né? E sem analisar as peculiaridades regionais também, né? Porque, por exemplo, se eu for dar a Lei Maria da Penha, eu tenho certeza, você vai chegar numa cidadezinha do interior, lá do Nordeste, que o povo, assim, ainda hoje, paga ali na mesma moeda. Eu recebi aquilo, eu vou dar aquilo de volta, né? O fulano foi lá na minha casa, ele não me pagou, vou lá e mato ele. Coisas assim são muito corriqueiras, porque é uma questão cultural, é uma questão de costume, né? Então a gente precisa analisar todas essas particularidades também. E a própria mentalidade do judiciário, né, Betânia? A gente advoga em Minas, eu vejo um tribunal mineiro, um tribunal não tão conservador como o de São Paulo. Não sei qual é a impressão que você tem aí. Mas se você jogar a justiça restaurativa, qual que vai ser a aderência da magistratura, do Ministério Público em relação a isso? Acho que é um ponto muito sensível também, né? É um aspecto cultural em relação à sociedade, mas é um aspecto de mentalidade de quem aplica a lei, que a gente vai ter uma dificuldade gigantesca com isso, né? Poxa, com pena alternativa você tem dificuldade, né? Para colocar na cabeça de juízes e juízas que, na verdade, prisão preventiva é exceção, você tem dificuldade. Imagina você falar em justiça restaurativa, é um outro mundo, né? Um outro universo. O que não faz com que nós tenhamos que abandonar a ideia, mas a gente tem que estar ciente que é um caminho difícil. Com certeza, isso que você colocou colocação é perfeita, né? A gente tem aí no Código de Processo Penal tantas medidas alternativas.
há quanto tempo o Código de Processo Penal está em vigência, né? E até hoje a gente não consegue implementar isso na prática. A prisão é regra e as medidas alternativas são, assim, alternativas e é muito, muito, muito raro a aplicação, assim. Eu tenho pouco tempo de prática, 3 anos aí de advocacia. Assim, se eu vi 1 ou 2 processos na aplicação da medida, né, dessas medidas alternativas, foi muito raro. E, assim, vários casos em que era possível ser aplicado, né? Réus primários, né, não tinha antecedente criminal, enfim, boa conduta social e não é aplicado. A prisão é a regra. Pois é. Estamos aí com quase 1 hora de live, Betânia. Eu queria, nesse momento final, não sei se a Ana Carolina Fleury está por aí, ela deu uma passada, não sei se ficou. Ela tem um trabalho muito forte em advocacia para mulheres, lá em Goiânia, né? Eu vejo no teu perfil também uma identificação muito grande com a questão dos direitos da mulher, nas postagens que você faz, na atuação que você faz. Tem pessoas aqui nos assistindo, a live vai ficar salva, outras pessoas vão assistir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A importância de mulheres terem essa consciência de difundir informação, difundir noções de direitos, efetivamente, para outras mulheres, e atuação na advocacia. Então, quando eu comecei a integrar esses projetos, né, e comecei a seguir por esse caminho da advocacia autônoma, eu vi essa necessidade muito grande, né, de me especializar mesmo. Foi quando eu resolvi fazer essa pós em Direito da Mulher, sob coordenação da professora Alice Bianchini, no meu curso. Então, foi uma pós excepcional, assim, com excelentes professores, porque eu acho que se a gente pede uma capacitação específica, né, dos servidores do sistema de justiça, eu acho que nós, enquanto advogados, também estamos aí no rol de operadores do direito, a gente tem que ser os primeiros, né, a correr atrás e a se capacitar. E dentro disso, eu acho que eu procuro muito aplicar na minha advocacia em si, uma advocacia humanizada. Hoje mesmo eu recebi uma ligação muito triste de uma mulher que eu atendi, vítima de violência sexual, vítima de vários tipos de violência doméstica. E eu acho que essa escuta é muito importante. Ela ficou uns 40 minutos comigo no telefone relatando algumas experiências e eu mais ouvi do que falei. No final ela, nossa, doutora, foi tão bom conversar com você. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter me ouvido. E eu acho que essa capacitação, né, da advocacia da mulher em específico, essa questão da escuta é muito importante. E aí eu trago muito essa questão informativa no meu perfil, porque eu vejo que ainda hoje muitas mulheres, né, elas não conhecem os seus direitos, não sabem onde buscar ajuda. Eu já recebi diversas mensagens nesse período de pandemia. Aí aconteceu isso, isso, isso comigo. É violência doméstica? Eu posso buscar algum tipo de ajuda? Às vezes elas nem sabem, nem têm conhecimento se aquilo que elas estão passando é ou não é, quem elas devem procurar, onde elas devem ir, que tem delegacia especializada para atendimento da mulher, que tem um atendimento disponível, às vezes, em algumas comarcas de 24 horas. Uns 2 finais de semana atrás, eu atendi uma mulher que me chamou no WhatsApp, no final de semana, assim, que ela estava querendo buscar uma ajuda, ela nem sabia, naquela região que ela morava, se tinha algum tipo de delegacia. Eu fui pesquisar, passei telefone para ela, entrei em contato na própria delegacia, informando que ela ia lá registrar a ocorrência. Então, eu percebi, assim, de algumas mensagens que eu recebi, que isso era bastante corriqueiro. E foi por isso, né, que eu resolvi voltar todo o meu perfil profissional para produzir esse tipo de conteúdo, para levar essas informações a conhecimento dessas mulheres. Muito legal, você está de parabéns. Acho que a questão pedagógica é muito importante, né? Quando a gente fala em pedagogia de direitos, a partir do momento que você veicula ali, ainda mais rede social, né? Você veicula um post que é interessante, os seus posts são muito interessantes, poxa, aquilo lá vai ser compartilhado, vai ser replicado, vai ser reproduzido, outras mulheres vão ter acesso, com isso se cria uma rede de informação, e isso tem um poder que a gente não consegue nem dimensionar, né? Porque às vezes vai chegar na mão de quem está precisando ler aquilo, de quem está precisando ler aquela informação, e isso acaba tendo um poder de engajamento muito grande. Então, parabéns pela sua atuação, parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve na advocacia e também nas redes sociais. Betânia, estamos chegando em 1 hora, Obrigada. o Instagram vai cortar a gente.
deixar para você despedir do pessoal. Para mim foi um grande prazer ter você aqui. Acho que foi uma conversa muito boa. A gente vai deixar a live salvo para quem quiser assistir e agradecer pela sua participação. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria deixar aqui uma dica para quem não me segue no Instagram, é @betania.adv, Betânia com TH. Lá no meu link da bio tem um material que eu produzi, um e-book, Mulher, Conheça Seus Direitos, com a temática de violência doméstica e familiar, que lá eu reuni as principais informações sobre os tipos de violência, onde buscar ajuda, o que é um relacionamento abusivo, como funciona o ciclo da violência. Então, se você tiver interesse em fazer o download, compartilhar isso com outras mulheres, eu acho que ficou um material bem curtinho, mas muito objetivo e explicativo, né, sobre os direitos das mulheres. E só agradecer mesmo a presença de todos, a interação que a gente teve aqui, que foi muito bacana. E a você, Edson, pelo convite. Obrigado, Betânia, pela participação. Vamos fazer mais vezes. Acho que é importante a gente difundir esse conhecimento, né? Agradecer o pessoal que assistiu, agradecer a presença de todas e todas e desejar uma boa noite, que a gente fique bem, que a gente consiga passar por esse período tão difícil, né? Vamos nos cuidar para isso. Gente, obrigado aí pela atenção. Betânia, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.